E esta noite nós vamos estudar o 8º mandamento. Está indo rápido, hein? Impressionante, parece que foi ontem que nós começamos com essa série. Já estamos no 8º mandamento. Eu quero lembrar, como a gente vem divulgando, que quando chegarmos no 10º mandamento, o que eu venho prometendo aqui desde o início? Nós vamos estudar o 11º. E eu estou ouvindo gente olhando assim para mim, 11º? Como é que é isso, pastor? Você quer saber qual é o 11º mandamento? Então você vai ter que acompanhar a série até o 10º e vir assistir o 11º, porque eu não vou adiantar qual é. Não vou contar, você vai ter que vir acompanhar para saber qual é o 11º mandamento. E eu não estou brincando não, você vai ver que nós vamos estudar uma coisa muito séria aqui. 11º mandamento, e vocês todos vão concordar, tá? Então já nós vamos chegar nele, já estamos no 8º. Vou ler aqui então o 8º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 15. E diz assim: não furtarás. E ponto. E ponto. Interessante como as coisas funcionam com Deus, né? É não furtarás e ponto. Não tem conversa, não tem meio termo, não tem negócio, não tem acordo. Não furtarás e ponto. E nós vamos ver a dimensão disto. E eu vou começar falando, como a gente a cada mandamento mencionou o princípio eterno que está por trás de cada mandamento, esta noite não vai ser diferente. Qual é o princípio que está por trás deste mandamento? Não furtar. Quem se lembra qual é o princípio? Honestidade. Princípio da honestidade. E vocês vão ver como é importante descobrir o princípio, porque ele vai nortear todos os versos que nós vamos ler aqui. Vocês vão entender com mais profundidade o que significa isso. Qual a preocupação de Deus quando Ele dá ao homem o dever, a obrigação, não é uma faculdade, não é uma opção. O homem, ele tem que obrigatoriamente ser honesto. Honestidade não é uma coisa que seja opcional. E pelo estudo dessa noite, nós vamos ver como é que o mundo atual está em relação a esse princípio. Honestidade. Será que o mundo ainda considera este princípio importante? Será que as pessoas dão importância, dão valor a isso, honestidade, ou isso é uma coisa que não interessa mais? Vamos ver, de acordo com a palavra de Deus? Bom, não furtarás. Nós temos que, em primeiro lugar, definir o que vem a ser furtar. É importante definir essa palavra. O que é furtar? Se você for procurar em alguns dicionários, você vai encontrar as definições mais ou menos semelhantes. E eu vou usar aqui aquela que me pareceu a mais precisa. Furtar. Pegar algo que pertence a outra pessoa sem o seu consentimento ou conhecimento. Furtar é isso. É pegar algo que pertence a outra pessoa, que não nos pertence a outra pessoa, sem o seu consentimento dela, da outra pessoa, ou conhecimento dela. Isso é furtar. Tomar aquilo que não me pertence. Eu pego para mim aquilo que não é meu, sem que a outra pessoa saiba ou consinta que eu faça isso. Furtar e mentir são transgressões gêmeas. Eu vou explicar. E não é à toa, quando você começa a ler os 10 mandamentos, qual é o mandamento que vem logo a seguir de não furtar? Não mentir. Não mentir. Mentir vem logo a seguir. Por quê, hein? Por que eu digo que são transgressões gêmeas? Porque automaticamente aquele que furta, ele mente para encobrir o seu furto. Toda pessoa que rouba, que furta, ele mente para encobrir. Uma transgressão leva a outra. São gêmeas. E não é à toa que esse mandamento vem logo a seguir, que aliás é o mandamento, não mentir, é o mandamento da próxima quarta. Se eu fosse você, não perderia, porque tem muita coisa importante para nós dentro desse mandamento, como tem hoje também. Portanto, são mandamentos gêmeos, quase que uma sequência. Eu gosto muito de uma ilustração.
Conta-se essa história, me parece que ela é verdadeira, pelo menos eu já li isso em diversos livros, alguns de vocês talvez também já tenham ouvido falar disso, mas eu vou aplicá-la com outro sentido. Conta-se a história, vocês sabem que Miguel Ângelo foi quem esculpiu a estátua de Moisés, em argila. Não é? Miguel Ângelo, é uma obra de arte muito famosa, muito conhecida, a estátua de Moisés. Conta-se que uma determinada pessoa quis, por todo custo, conhecer Miguel Ângelo, porque ele ficou impressionado quando ele viu aquela obra de arte, e ele pensou o seguinte: como é possível que alguém pegue a argila e consiga fazer essa estátua com as feições tão incrivelmente idênticas às de Moisés? Como ele conseguiu reproduzir feições, traços, características? Que trabalho impressionante! E ele quis conhecer Miguel Ângelo. E conta-se que quando ele teve essa oportunidade, ele olhou para Miguel Ângelo e disse assim: olha, eu tento imaginar a dificuldade desse seu trabalho. Como deve ter sido difícil fazer o que o senhor fez. E disse que Miguel Ângelo teria dito a ele: não, mas eu não achei uma coisa tão difícil assim. O senhor não achou? Não. Para mim? Mas como assim? Ele falou: o único trabalho que eu tive era pegar aquele monte de argila e eu fui tirando tudo o que não se parecia com Moisés. E deixei só o que era parecido com Moisés. Aí ficou assim. Fácil, né? Tirar tudo que não se parecia com Moisés e deixar só Moisés. Por que eu estou contando essa ilustração aqui? Porque que nós que somos cristãos, ou nos dizemos cristãos, o trabalho que Deus está fazendo conosco hoje é tirar de nós tudo o que não se parece com Jesus e deixar em nós só o que se parece com Jesus. É fácil fazer isso? É fácil tirar de nós tudo que não se parece com Jesus Cristo? O capítulo dessa noite mostra a honestidade. Deus está removendo de nós tudo aquilo que escapa desse princípio. E a gente já vai ver, começar a ver agora, quanta coisa às vezes, porque eu confesso para vocês que há anos atrás, quando eu li esse mandamento, engraçado, né? A gente às vezes, não sei se isso acontece com vocês, acontecia comigo. A gente começava a ler os mandamentos e alguns a gente parava e falava assim: não, nesse aqui eu estou bem, né? Nesse aqui eu estou tranquilo, esse aqui eu nunca violei. Né? Então, não matar. Aí nós vimos no estudo desse mandamento que a coisa não é bem assim. Eu pensei que nunca tivesse violado esse mandamento. Mas quando a gente vê que a coisa é mais profunda, aí chega aqui, não furtar, aí eu penso: pô, eu nunca roubei. Estava contente, aí quando comecei a estudar o assunto, já comecei a ficar um pouco triste. Porque é mais profundo. Vamos ver juntos? Como é que na palavra de Deus ele trata esse assunto da honestidade? O que Deus considera como furto ou roubo? Vamos começar a passear por alguns versos bíblicos aqui. Livro de Amós, lá no Velho Testamento. Amós, lá no finzinho do Velho Testamento, você vai encontrar o livro de Amós. E eu quero que você leia comigo no capítulo 8 de Amós. Você leia comigo os versos 4 e 5. Amós, capítulo 8, versos 4 e 5. E eu vou ler aqui, diz assim: ouvi isto, vós que pisais o necessitado e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo. Preste atenção agora, e procedendo enganosamente com balanças desonestas. Pode parar por aqui. Pode parar por aqui. O que a Bíblia está considerando algo desonesto, ou seja, que fere o princípio da honestidade? Algo desonesto. Fere o princípio da honestidade, o princípio que dá embasamento a esse mandamento. O que a Bíblia está considerando aqui como algo desonesto? Isso mexe com os comerciantes em geral. A venda com fraude. Portanto, todos os atos de comércio, como pessoas que aqui o verso cita, né, balanças desonestas, que não medem corretamente, enganar o comprador. Então a pessoa vai lá vender o carro, queimando óleo, né? Aí o sujeito chega lá: e aí, como é que está esse carro? Zerinho.
único dono, zerinho, perfeito. Isso é desonestidade, sim ou não? Desonestidade. Percebe como o mandamento, quando Deus fala neste mandamento, ele é mais profundo do que a gente imagina. Isso é desonestidade. Quer ver uma outra coisa que se encaixa aqui? Venda com fraude? É quando você tenta pagar por alguma coisa muito menos do que o valor justo, explorando uma situação de necessidade do vendedor. Isso é desonestidade. Quando você se aproveita de uma dificuldade financeira ou desespero de alguém para pagar muito menos do que o valor justo. Então, exemplo, alguém está vendendo uma propriedade por uma necessidade urgente, para pagar uma cirurgia, por exemplo, precisa desse dinheiro muito rápido, então uma casa que vale 200 mil, você diz, eu pago só 100 e nem um tostão a mais. É honesto isso? Aproveitando-se de uma situação de desespero de um ser humano. Isso é desonestidade. A coisa é profunda. Isso é desonestidade, não tem meias palavras aqui. O ser humano considera isso esperteza. Ou o jornal diz assim, negócios de oportunidade. Diga, desonestidade. Há um limite para você pechinchar, para você ganhar. Há um limite admissível, lógico. Uma coisa custa X, você pode pechinchar, pagar um pouquinho menos, mas explorar a situação de desvantagem da outra parte, isso é desonesto. Não se faz isso. Especialmente quando a situação da pessoa é desesperadora. Você não pode explorar a miséria de alguém para ganhar dinheiro. Quanta gente enriquece nesse mundo explorando miséria? Quanta gente? Está aqui. Eu quero perguntar, vou fazer uma pergunta para você pensar, e a gente vai responder isso ao final aqui do estudo, ou mais para frente um pouquinho, pelo menos. Pensa aí, o que você acha que um ladrão quer quando ele entra na sua casa? Só pensa. Pensa aí, o que você acha que um ladrão quer? E nós vamos responder isso um pouquinho mais para frente. Pensa aí, o que o ladrão quer, tá? Porque nós estamos vendo aqui as hipóteses que ferem o princípio da honestidade. Vimos aqui a primeira que está na Bíblia. É a venda com fraude, é trapacear, é explorar a miséria de alguém, é tentar levar vantagem num negócio em que a outra parte está em desvantagem. Isso aqui fere o princípio da honestidade. A Bíblia disse aqui. Ela chamou de algo desonesto nos negócios, né? Quer ver um outro exemplo? Livro de Deuteronômio, lá no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 24. Capítulo 24. Vamos ver mais uma situação que a Bíblia considera desonesta, que ela inclui aqui nesse mandamento. Deuteronômio 24, eu vou ler o verso 14. Vou ler o 14 e o 15. Diz assim: não explorarás o assalariado, pobre e necessitado, seja ele teu irmão, seja ele estrangeiro, que mora na tua terra e nas tuas cidades. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, para que o sol não se ponha sobre a dívida, pois ele é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O que a Bíblia considera aqui desonesto? O que a Bíblia considera desonesto? Duas coisas aqui, né? Não pagar o salário de um trabalhador, isso é desonestidade. Ou você pode também incluir o mesmo raciocínio da hipótese anterior. Pagar algo injusto em função da exploração da miséria. Eu não sei quantos viram ontem à noite, eu não sei se foi no Jornal Nacional, eu assisto tanto jornal que eu já misturei que canal foi. Mas ontem apareceu a prisão de um coreano que mantinha 5 moças trabalhando em regime de escravidão para costurar roupa pirata. E elas tinham que costurar uma quantidade imensa de roupas por dia, tipo 18 a 20 horas de trabalho, trancadas num quarto, sem sair, porque ele tomou o passaporte delas. Comiam dentro do quarto e não viam o sol. Trabalhando 20 horas por dia, produzindo uma quantidade de roupas. Se não produzisse aquela quantidade, não comia. Não recebia um salário, só comida. Isso é explorar a miséria das pessoas. Assim, você contratar alguém pagando um salário injusto, explorando a necessidade da pessoa.
Isso não é correto, isso é desonestidade. Você saber que aquela pessoa está trabalhando por muito menos do que o valor de mercado, só porque ela precisa. E aí você tira vantagem disso. Isso é desonestidade. Para Deus. Para os homens pode não ser. Para Deus é desonestidade. Não se faz isso. Vamos ver mais uma? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, lá no Novo Testamento. Efésios 6, verso 6. Efésios 6, 6. Eu vou ler. Diz assim: não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que esse verso está dizendo que é desonestidade? Não obedecer ao seu senhor, ao seu patrão, ao seu chefe, só quando ele está olhando. O que é desonestidade? É o funcionário que assim que o chefe vira as costas, não trabalha mais. O que você inclui aqui, além disso? Do mau funcionário. Tem gente rindo, olhando para mim, dando risada. Tem gente que se o funcionário... Como é que é aquele ditado? Quando o gato vira as costas, como é que é? É isso aí. Aqui diz o seguinte... O que mais eu posso incluir aqui? Aqui nós falamos de funcionário. Mas e o profissional liberal que presta serviços deficientes, de má qualidade? Isso é desonestidade ou não? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que eu nunca devo fazer menos do que o meu melhor. Não é um bom testemunho cristão? E é triste isso, amigos. Eu vou falar de uma coisa que é muito desagradável para nós, às vezes, membros de igreja. Quando um irmão é um profissional incompetente ou lesa outras pessoas sendo um profissional desleixado. Porque as pessoas olham e falam assim, aquele sujeito é cristão? Olha o que ele faz. A nossa obrigação é darmos o melhor na nossa profissão, prestarmos o melhor serviço, de melhor qualidade. Deus não se agrada de pessoas que prestam serviços deficientes. Isso também é desonestidade, porque você está ganhando para prestar um serviço de qualidade, e não para ser incompetente. Isso também é desonestidade, também está nesse verso aqui. Portanto, vão vendo a profundidade da questão da honestidade. Como ela envolve muita coisa, envolve profissão, envolve a nossa maneira de trabalhar, de agir. Quer ver uma outra questão? E o desperdício na empresa, hein? Você pegar algo que não te pertence e você começar a desperdiçar, jogar fora, gastar, jogar no lixo só porque é do patrão. Então, funcionários que ficam lá gastando material de escritório, brincando, jogando fora, amassando, gastando fita, gastando cartucho, gastando tudo de brincadeira. Ah, não é meu? Ele é rico. Ele pode, ele tem dinheiro. Desonestidade. Isso é desonesto. Funcionários que pegam a máquina de xerox do escritório e o ano inteiro tiram xerox dos trabalhos da faculdade, ali 20, 30, 50, 100, 200 folhas por dia. E o dono do escritório pagando. Isso é desonestidade. Porque é uma pergunta simples. Fosse você dono do escritório e com dificuldade pagasse esse material, você gostaria que o seu funcionário fizesse isso? Você gostaria de abastecer o seu escritório com material e cada funcionário levasse 10 canetas para casa? É legal isso. Isso acontece dentro das empresas aos montes. Isso é desonesto. Isso é desperdiçar o que não lhe pertence, que pertence a outra pessoa, e nós não podemos fazer isso. Vamos ver mais um? Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, 12. Aqui diz assim: no meio de ti, está falando do povo de Deus, está falando de Israel, no meio de ti aceitam-se subornos para derramar sangue, recebes usura e lucros ilícitos. Pode parar. Duas coisas a Bíblia considera desonestidade: furtar. O quê? Primeiro, receber suborno. Isso é desonesto. E a segunda, o enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Você conhece alguém no nosso país que pratique isso?
Gente, cuidado com o que vocês estão pensando aí, hein? Tem alguém no país fazendo isso? Recebendo suborno, enriquecendo de maneira ilícita? Ganhando propina para fechar negócio? Está aqui, está na Bíblia. Mas gostado que se você for conversar com essas pessoas, eles vão achar que qual o problema? Qual o problema? Todo mundo recebe suborno. Todo mundo não. Vírgula. Tem gente honesta ainda. Mas isso está virando uma ideia quase que corrente. Tem pessoas que criticam, mas talvez muitas pessoas do povo, se ocupassem lugares de destaque, fariam a mesma coisa. Esse que é o problema. Esse é que é o problema. A questão da honestidade. Portanto, a Bíblia, você vê que a Bíblia trata de tudo, nada escapa, suborno, enriquecimento ilícito, está tudo aqui. Tudo isso é considerado violação do 8º mandamento. Tem mais, Salmo 37. Salmo 37, vamos ver o que mais a Bíblia considera violação do 8º mandamento. Olha só, Salmo 37, verso 21. Salmo 37, 21, diz assim: o ímpio, quem é o ímpio? O injusto. O injusto, o ímpio. O ímpio toma emprestado e não paga. Para quê? O que a Bíblia considera desonestidade? Isso é importante, hein, para cristão. Não pagar dívida é violação do 8º mandamento. O cristão tem o dever de honrar as suas dívidas. O dever. Cristão que pede dinheiro emprestado e não paga, isso é desonesto, isso é violação do 8º mandamento. É desonestidade. Deus não brinca com isso aqui. Emprestou? Tem que pagar. Pediu emprestado? Tem que devolver. É desonestidade. E cristão que pede livro emprestado, CD emprestado, não sei o que emprestado e não devolve? É desonesto? Como tem cristão esquecido, né? Esquece. Vê o livro lá 20 vezes na prateleira, mas esquece de devolver. Desonestidade. Não é seu, tem que devolver. Vamos seguir. Malaquias capítulo 3. Ixi, aqui o bicho pega, né? Porque aqui vai mexer. Malaquias capítulo 3, esse roubo aqui eu tremeria só de pensar neste aqui. Malaquias capítulo 3, verso 8. É uma pergunta. E diz assim: roubará o homem a quem? A Deus? É uma pergunta. O homem poderia roubar a Deus? Resposta: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não devolver o dízimo é desonestidade? Sim ou não? Gente, não dá para ficar tímido não, na resposta. Aqui é sim ou não? Não tem meio termo. Não devolver o dízimo é desonestidade, sim ou não? Está aqui. É desonestidade. Por quê? Porque a Bíblia ela não mede palavras. A Bíblia usa a palavra clara. Roubará o homem a Deus? Não devolução de dízimo, o que é? É roubo. A palavra é bíblica, não sou eu que estou dizendo isso. Não saiu da minha boca. Este ato, de acordo com a palavra de Deus, é considerado um roubo. E aqui está roubando a Deus. Por isso que eu disse que eu tremeria em pensar nisso. Porque roubar já é uma coisa execrável, lamentável. Mas roubar a Deus é mais grave. Aquele que não é fiel na devolução dos dízimos está roubando a Deus. É uma questão espiritual. Violação clara do 8º mandamento. Desonestidade. Além desse aspecto, ele acaba prejudicando outras pessoas, porque qual é a finalidade do dízimo? Pregação do Evangelho. Qual é a finalidade da pregação do Evangelho? Salvar pessoas, trazer paz espiritual, saúde mental, física, trazer paz de espírito a lares, reconstruir famílias perdidas, tirar pessoas das drogas, do alcoolismo, de todos os vícios. O Evangelho tem essa finalidade.
Quando você começa a não devolver o dízimo, além de roubar a Deus, você prejudica pessoas que deixam de ser alcançadas pelo Evangelho por falta de condições. Daí é grave. Por isso, o dízimo não é para Deus, ele não precisa do nosso dinheiro para nada. Deus manda devolver porque é com esse dinheiro que o Evangelho é pregado. E esse plano não é da igreja, esse plano é de Deus. Não foi o homem que inventou isso. Isso é um plano de Deus. Portanto, roubar a Deus é algo muito sério, violação do 8º mandamento. Agora vamos ver, eu teria outros aqui, mas o tempo está avançando. Vamos ler mais um, pelo menos. Eu vou pular alguns outros tipos de roubo. Vamos ver aqui lá no fim da Bíblia, 1 Timóteo. 1 Timóteo, esse aqui então também é bem delicado. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Último da relação aqui, 1 Timóteo 6,10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os... Para quê? Para quê? Tem gente que não lê atentamente esse verso aqui. Porque eu já ouvi pessoas dizerem assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, o grande problema da humanidade é o dinheiro. É isso que a Bíblia está dizendo? Não é isso. Há alguma coisa bíblica contra ganhar dinheiro? Não. Nenhuma. Nada. A Bíblia não tem uma palavra dizendo que ganhar dinheiro, ser rico, é ruim, é pejorativo. Nada. A Bíblia não fala isso. Esse verso não diz que o dinheiro é a raiz dos males. Ele diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz. Tem diferença? Toda. Ganhar dinheiro é uma bênção de Deus, se for de maneira honesta. O problema é o amor ao dinheiro. É quando isso se torna uma obsessão e a vida dessa pessoa gira em torno de ganhar dinheiro ou de conquistas materiais e nada mais tem valor. Aí a Bíblia diz: esse é a origem de todos os males. É o apego ao dinheiro, é o amor ao dinheiro. Bom, por que eu li esse verso e coloco aqui no capítulo da desonestidade, dentro do não furtar? Por quê? Porque aqui é uma pergunta muito delicada. Já que ganhar dinheiro não tem nada de errado nisso, pelo contrário, e a questão é o amor ao dinheiro, surge uma pergunta. Portanto, cristão rico, tem algum problema cristão rico? Não, nenhum. Pelo contrário, bênção de Deus. Qual é o problema? O que o cristão rico está fazendo com o seu dinheiro? Esse é o problema. O que a pessoa muito abençoada está fazendo com o seu dinheiro? É só para ela? E ela se esquece dos outros? De ajudar pessoas necessitadas? Esse é o problema. É quando você é muito abençoado financeiramente e é egoísta. Ou seja, não se preocupa nem um pouco com a necessidade dos outros. Aquele dinheiro é seu, só seu, de mais ninguém, e você vai viver exclusivamente em função dele. Esse é um problema. Entra no campo da desonestidade. Por quê? Eu vou mostrar por quê. Porque até agora alguém pode dizer assim: bom, mas isso aí é o que você pensa. Vamos ver? Você tem amparo bíblico? Antes de ver, eu vou fazer aqui de novo a pergunta: o que o ladrão quer quando ele entra na tua casa? Roubar, tal, mas eu vou responder aqui. Ele quer a mesma coisa que essas pessoas que praticam esses delitos dos versos que eu li. O que eu li aqui? Patrão que paga salário injusto, pessoa que prejudica o outro nos negócios, que mente para vender um carro, para engana, aquele que rouba a Deus, aquele que desperdiça material que não lhe pertence. O ladrão quer a mesma coisa. Por quê? Ele quer simplesmente algo que não lhe pertence, que ele não conquistou e não pagou por ele. Qual a diferença entre o ladrão e as pessoas que cometem esses outros delitos? Nenhuma. É a mesma coisa. Percebem a gravidade? Ele quer a mesma coisa que os outros. O que recebe suborno, algo que não lhe pertence, que não pagou por aquilo, que não conquistou. Não há diferença nenhuma. Agora eu vou mostrar por que eu disse que a situação do cristão rico ou abastado, que não pensa nos outros, ela é de desonestidade. Abre Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu vou ler aqui o verso 28. Efésios 4, verso 28. Preste bem atenção no que diz isso aqui.
Efésios 4, 28, diz assim, veja a conexão, olha a conexão. Aquele que fazia o quê? Furtava, está falando do 8º mandamento. Aquele que furtava, não furte mais. Antes faça o quê? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então nós temos aqui duas regras bíblicas aqui contra o furto, muito claras. A primeira regra é o esforço pessoal. Para conquistar as coisas eu tenho que trabalhar, conquistar com o meu esforço, com as minhas mãos. Portanto, Deus incentiva que o cristão seja trabalhador, não seja ocioso, não seja malandro, não seja relapso, não seja um funcionário de péssima qualidade, não. Deus quer que trabalhe, que conquiste as coisas. O cristão não é para ganhar nada de graça, não. A Bíblia não apoia o assistencialismo. Papo para outro dia, não é papo para essa noite. O cristão tem que aprender a trabalhar. Primeira regra, esforço pessoal. E segunda, generosidade. Para que aquilo que ele angarie, além da sua manutenção pessoal, o que diz o verso aqui? Sirva para quê? Final do verso 28, para que tenha o que repartir com o necessitado. Portanto, se eu conquisto por bênçãos de Deus, sou uma pessoa que tem uma vida financeira muito tranquila, está sobrando, eu tenho que ajudar algumas pessoas que precisam. Eu não tenho que resolver o problema do mundo, mas eu tenho que ajudar quem eu posso ajudar, quem está mais diretamente ligado a mim. E quantas pessoas estão ao nosso redor diariamente, ligadas a nós, que nós podemos ajudar? Uma pessoa que trabalha na sua casa, que coopera, a secretária do lar, um office boy com dificuldades, o porteiro do seu prédio, pessoas que a gente convive todo dia, o segurança da sua rua. Você não precisa ir muito longe para ajudar pessoas. No seu quarteirão, você vai encontrar um monte de gente que você possa ajudar. No seu quarteirão, não precisa ir longe não. Agora, se cada um ajudasse no seu quarteirão, como é que seria o bairro, a cidade, o país, o mundo? Percebe o plano de Deus? Eu não preciso ir muito longe. Basta, não quer no seu quarteirão? No seu prédio. Já dá para fazer muita coisa. Portanto, aqui está no capítulo da desonestidade. Eu gosto de uma definição de amor, porque aqui envolve amor, né? Quem não tem amor não faz isso. E há uma definição de amor que eu gosto muito, muito, para mim ela resume tudo. Amor é doação sem expectativa de recompensa. Guarda isso. Doação sem expectativa de recompensa. Se houver expectativa de recompensa, não é amor, é interesse. Não pode ter expectativa de recompensa. E uma outra coisa aqui que a gente tem que colocar nesse capítulo também. A pobreza nunca foi condenada, jamais, da mesma maneira que a riqueza não, também. Mas a ociosidade é condenada. Pobreza é uma coisa, ociosidade é outra. Há pessoas, vou falar agora durante o período, há anos atrás, em que eu colaborei num departamento da igreja que chama-se ADRA, que faz assistência social. É interessante, porque esse é um departamento que angaria fundos, mantimentos, roupas, tudo para ajudar pessoas carentes. Mas é interessante que há uma recomendação da igreja. Nós devemos ajudar pessoas que estão se esforçando e fazendo a sua parte. E não aqueles que não querem saber de nada com nada. Eles querem receber e acham que você tem a obrigação de dar, e eles não querem saber de trabalho. Se você oferecer emprego, eles não querem. Ociosidade não há recomendação bíblica para ajudar ocioso. Outro dia, havia uma conversa interessante, eu recebi isso aí, não sei quem me contou, se eu li, eu misturo às vezes as coisas, a respeito de um jovem que defendia a tese do socialismo, e eu não quero entrar aqui nessa questão, que não interessa se é o mérito da questão, eu quero falar do fato, não do mérito, não vou entrar no mérito, mas ele defendia o socialismo, era um estudante de faculdade, e ele achava que todo mundo tinha que pegar e ajudar os outros, não importa se o sujeito não se esforça, se não faz, se não trabalha, se é relapso, não, tem que ajudar. Aí um dia o professor disse para ele assim, ele fez lá a prova, estudou, passou uma semana estudando, tirou 10. Aí viu o colega dele no clube jogando tênis, brincando, foi viajar, foi para a praia com a namorada, tirou 0 na prova. Aí o professor falou, vou aproveitar essa situação aqui, olha,
Chamou lá o cara, falou, você foi muito bem, você estudou, tal, você tem um pensamento socialista, né? Tenho sim, eu acho que é a solução para o mundo. Então vou propor uma coisa para você, já que você tirou 10 e o seu colega tirou 0, que tal você repartir a sua nota, você fica com 5 e ele com 5? Socialismo, não é? Social legal, né? Você se esforça e o outro não faz nada, aí você dá tudo que você tem para ele. Você reparte com ele. Não, a Bíblia não apoia essa ideia, nunca apoiou. Nunca apoiou. Nós devemos ajudar pessoas que merecem ser ajudadas. Também as que não merecem, em determinadas circunstâncias, porque aí a gente sai da caridade e vai para a misericórdia, né? E Jesus não praticou caridade, ele praticou misericórdia, mas a gente tem que entender o que é isso. Misericórdia no amor, no perdão, e não em ficar dando coisa. Eu tenho que ser misericordioso no amor e no perdão. Agora, ficar dando coisa para malandro, não, isso não. Não há essa base bíblica para isso. Mas esse é papo também para um outro dia. Interessante que a pessoa que é desonesta, ela tem uma tendência a fazer uma coisa. Aquele que é desonesto, que ele furta em alguma das modalidades que nós estudamos, qualquer dessas modalidades. A pessoa que é desonesta, ela tem uma tendência de tentar justificar a desonestidade, achando que o outro merecia. Eu desviei dinheiro do meu trabalho, mas o meu chefe é rico. Olha que conceito deturpado. Você faz porque acha que o outro merece. Ele tem, ele pode, está sobrando. Desonestidade. Onde você já viu isso? Então, você pode roubar de rico. Onde está escrito isso? Isso é desonestidade. Então, o desonesto, essa é a filosofia dos ladrões, né? O ladrão tem essa filosofia de vida. O que é meu, o que é seu é meu porque eu vou tomar de você. Essa é a filosofia do ladrão. O que é dele, tenta tomar dele o que é dele. Mas o que é seu é dele porque ele vai te tomar. Filosofia do egoísmo. O lema do eu primeiro, eu venho na frente de tudo. Primeiro eu. Eu preciso, eu quero, eu não tenho, eu quero. Eu quero esse relógio, eu quero o teu carro, eu quero a tua casa, eu quero o teu... Porque eu quero. Eu não tenho, eu vou pegar de você. Eu quero terminar, encerrar, falando de uma religião que está muito em voga agora, muito moderna, muito na onda, muito na televisão. Eu vou dar um apelido aqui meio estranho, mas você vai entender, é a religião do self-service. O que é self-service? A gente conhece, né, essas lanchonetes ou restaurantes self-service. Qual é a característica do restaurante self-service? O que quer dizer self-service? Servir-se a si mesmo, self-service, servir-se a si mesmo. O que é self-service? Você entra lá no restaurante, você escolhe o que você quer comer e se serve, né? Você escolhe aquele... E você se serve, você monta o seu prato. O que é religião self-service, que está na onda? É aquele cristão que ele escolhe os mandamentos que lhe agradam, que ele gosta. O primeiro eu gosto, o terceiro é legal, o sétimo, esse aqui também eu acho que está certo, e vamos lá, o nono também eu acho que está certo. Os que ele não gosta, ele diz que foram abolidos pela graça. Self-service. Salada eu como, beterraba eu não gosto. Tomate eu gosto. Religião self-service. Eu escolho os mandamentos, tiro alguns, ponho outros. Você deve conhecer cristão que tem religião self-service, né? Self-service. Aquele que diz assim, não, quarto mandamento, esse aqui foi abolido pela graça, não gosto. Isso aqui é rabanite, giló. É um pastor conhecido nosso que dizia que ele detesta berinjela. E ele falava para mim, berinjela é comida que Satanás vai comer no milênio. Então, tem religião self-service, muito moderna, né? Qual o problema da religião self-service? É a graça barata. É a graça barata. É aquela religião que prega a possibilidade de uma vida eterna sem abandono do pecado. É a religião que prega Jesus Salvador. Todo mundo, esse é Jesus meu Salvador. Mas sem nenhum compromisso com Jesus Senhor. É só o Salvador. O Senhor não, aquele que eu vou obedecer, que eu vou seguir, não, esse eu não quero, eu só quero o Salvador. O Senhor eu não quero. Tem diferença do Jesus Salvador para o Senhor? Tem muita diferença. Tem muita diferença. O Senhor é aquele que é Senhor da minha vida,
que eu me comprometo com Ele, a obedecê-lo. Graça barata é salvação sem libertação do pecado. Você, quando separa a fé da fidelidade, separou a fé da fidelidade, acaba o evangelho. Acabou, você destruiu o evangelho. Fé sem fidelidade, acabou com o evangelho. E isso é o que está acontecendo por aí. Pessoas que estão transformando a palavra de Deus num self-service, né? Você escolhe aquilo que você acha legal. Há um exemplo que foi dado há pouco tempo que eu ouvi aí, que eu achei muito interessante em relação a essa questão da graça barata. Foi dado um exemplo que eu gostei. Imagina um sujeito que cai dentro de uma fossa sanitária, cai lá. Você sabe o que tem na fossa, né? É o que tem no pecado, é a mesma coisa. É o que tem na fossa. O cristão pecador que está afundado no pecado, é a mesma coisa que tem na fossa, é a vida dele. Aí ele é salvo, ele é tirado da fossa. Legal, né? Está salvo. Aí o que ele faz salvo? Se joga na fossa de novo. Volta para o pecado. Legal, né? Salvação desse jeito. Para que você vai voltar para a fossa se Jesus promete salvação, saúde mental, libertação, outra vida? Por que você vai voltar para a fossa? Achei esse exemplo fantástico. Por que a gente vai voltar? Para aquilo que não presta? Isso é graça? Voltar para a fossa é graça? É libertação? Não é não. Eu quero encerrar mencionando aquele episódio que todos conhecem, né? Lá na cruz, Jesus estava sendo crucificado ao lado de quem? Qual era a profissão dos dois? Dois ladrões, 8º mandamento. Tinham transgredido, além de outros mandamentos, eles transgrediram também o 8º, eram 2 ladrões, né? Mas houve uma reação diferente dos dois, né? Chegaram ali iguais, ou não? Chegaram iguais, pagando a mesma penalidade. Eram ladrões. Não tem esse negócio de ladrão bom e ladrão ruim. Ladrão é ladrão. Chegaram iguais. Continuaram iguais depois do encontro com Jesus? Não. Um deles decidiu ficar do mesmo jeito. O outro mudou. O encontro com Jesus mudou a vida dele. E ele lá, agonizando, olhou para Jesus e fez uma pergunta. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu? Mestre não, Senhor. Senhor, essa palavra é importante. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Certamente estarás comigo no paraíso. Jesus garantiu que um ex-ladrão vai estar no paraíso. Tem salvação para ex-ladrão? Tem salvação para quem já violou o 8º mandamento, ou por acaso ainda esteja violando na sua profissão, nos seus negócios? Tem salvação? Tem. Qual é a salvação? Qual é a solução? A mesma do ladrão. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Só ele corrige isso. Às vezes é um defeito de caráter. Jesus pode mudar. E eu quero encerrar. História de um jovem que estava sentado ao lado de uma pessoa mais madura. Estavam conversando e foram distraídos por uma pipa que estava voando assim no ar. Sabe o que é pipa, né? Papagaio, pandorga, eu não sabia, pastor. Pandorga eu não sabia. Eu sabia que era pipa, papagaio. Pandorga, é pandorga ou pandorga, pastor? A pipa subindo e os dois conversando. Aí se distraíram e a pipa foi, até que o jovem falou assim, olha que interessante, olha como está indo longe aquela pipa. Aí o mais velho disse assim, e que ideia te causa essa imagem assim, da pipa subindo? Ele olhou, não pensou muito, falou assim, isso é para mim dar uma ideia de liberdade. Voo livre, né? Você vai sem na profundidade, vai embora. Aquilo para mim é a primeira ideia que eu tenho de liberdade. Aí o outro falou assim, engraçado, eu já tenho uma ideia diferente. Eu não vejo uma coisa ali, vem à minha mente uma outra coisa. Aí o jovem falou, o quê? Você reparou que essa pipa ela tá presa por um fio bem resistente a alguém que está aqui embaixo, manuseando, manipulando a pipa. E ela faz o que ele quer, né? Vai até onde ele quer, depois ele pode puxar e trazer de volta. Então, por incrível que pareça, o que dá segurança para essa pipa subir é a certeza e a confiança que ela tem, que ela está sendo guiada e que, por mais longe que ela possa ir, ela está presa a alguém que pode mantê-la sempre próximo e trazê-la de volta. Que lição para nós, hein? Por mais longe que a gente queira andar na nossa vida, que a gente queira voar, como é importante ter esse fio firme
nas mãos de Jesus, para que Ele possa nos trazer, que a gente possa voar sim, para fazer as coisas que a gente tem que fazer na vida, mas como é bom confiar e saber que a gente está preso a Ele, atado a Ele, que tem um limite para nós, que nós nunca ultrapassamos esse limite, que nós devemos ter a confiança de que Deus está nos controlando e nos mantendo, diferentemente de outros. Que Deus te abençoe. Se essa noite alguém se sentiu de alguma maneira desconfortável com esse mandamento, se há alguma coisa na sua vida que ainda não está de acordo totalmente com esse mandamento, ore a Deus, peça a Deus para mudar isso na sua vida, que você possa assumir com Ele o compromisso de abandonar as coisas que não se parecem com Jesus Cristo.